Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou gravando essa aula aqui da minha residência, hoje dia 9, não, que dia 9? Hoje dia 12 de maio, estou até perdido no tempo pessoal, 12 de maio. Essa aula é especificamente para o pessoal do nono semestre, Direito Tributário 1, né? Estamos caminhando aí para a nossa oitava atividade remota, né? Estamos quase terminando nosso plano de ensino, pelo que eu pude observar, né? Teremos tempo tranquilos aí para corrigir depois os exercícios, né? Aplicarmos a próxima. Nós contávamos que pudéssemos voltar pelo menos em junho com as nossas atividades presenciais, mas tudo indica que não. Embora algumas atividades possam voltar, pelo que nós temos observado, acho que escolas ainda não. Então é bem provável que esse semestre fique comprometido em relação às aulas presenciais, né? Porque nós temos encontrado essa saída, né? As aulas gravadas, os textos, os exercícios, né? Vocês já devem ter acesso às notas da M1, né? Que nós fizemos na modalidade de trabalho. Ainda estou pensando como vou fazer a M2, caso não tenhamos voltado ainda com as nossas atividades presenciais, mas fiquem tranquilos, né? A gente vai encontrar um meio aí e tudo vai dar certo, né? Torcendo para que isso se resolva quanto antes, né? Que já está ficando difícil, né? A gente sabe que os problemas não são só aqueles relacionados à saúde, né? Virão com certeza problemas na economia, recessão e... Bem, vamos lá, vamos rezar para que dias melhores venham. Ok, pessoal? Então nós, dando continuidade aos nossos estudos de Direito Tributário 1, nós estamos falando da obrigação tributária, né? E nós, dentro do estudo da obrigação tributária, que é uma obrigação legal, né? O vínculo que existe entre o Estado e o contribuinte decorre da lei, é uma obrigação legal de pagar os tributos, que é através dos tributos que o Estado sobrevive. Todo mundo já sabe, né? Não precisa nem ser estudante de direito para saber disso. Nós estamos falando da obrigação tributária, obrigação principal, obrigação acessória. Obrigação principal, aquela de levar dinheiro aos cofres públicos. Obrigação acessória, qualquer outra obrigação prevista em lei, que não seja essa, tá? Normalmente ligadas à própria fiscalização tributária. E daí nós começamos a estudar o fato gerador. O fato gerador da obrigação tributária. O que faz nascer a obrigação tributária, né? Nós fizemos um estudo em relação às escolas, as teorias quanto ao fato gerador, né? Que para o código, o fato gerador, tanto é a previsão abstrata, aquela previsão do CTN, né? Partindo por exemplo, né, em relação ao imposto de renda, oferir rendas, isso é fato gerador, enquanto mera previsão legal. E para o código também, fato gerador é o fato acontecido, quando alguém recebe uma renda, praticou o fato gerador do imposto de renda. Daí nós vimos que existe uma crítica em relação a essa teoria, crítica que existe de forma idêntica em relação ao direito penal, no sentido de que dar o mesmo nome para coisas diferentes não faz sentido. Daí porque o professor Geraldo da Taliba sustenta que o melhor é identificar da seguinte forma: enquanto mera previsão abstrata, nós chamamos de hipótese de incidência, que é o fato gerador. Quando efetivamente acontecido, nós damos o nome de fato imponível. Então, é apenas uma questão semântica aí para facilitar a compreensão, tá? Dentro do estudo do fato gerador, nós falamos dos aspectos que envolvem o fato gerador. Na nossa aula passada, nós falamos do aspecto pessoal, que é a identificação do sujeito ativo, que isso é muito fácil. A própria Constituição, ao estabelecer as competências, já dá o caminho, quem é o sujeito ativo, né? Normalmente, o sujeito ativo é o próprio detentor da competência tributária, que são as pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mas nós vimos que existe o fenômeno da parafiscalidade.
quando um outro ente que não aquele que detém a competência arrecada para si. É o caso do INSS, né? Então, a sujeição, sujeito ativo pode ser transferido, a competência não. Ficou bem claro isso para os senhores. Falamos também da sujeição passiva, né? Aquele que será que tem a responsabilidade pelo pagamento, né? E aí o código chama de sujeito passivo tanto o contribuinte, que é aquele que pratica o fato gerador, como o responsável. Responsável é aquele que, embora não tendo praticado o fato gerador, tem com ele alguma relação. Nós falamos que a figura do responsável, ela está relacionada à facilidade ao Estado. O físico utiliza da figura do responsável, muitas vezes, para facilitar a arrecadação. E aí falamos da responsabilidade por substituição, por sucessão, e as formas aí de responsabilidade, né, pessoal? Tá tudo no código, e a gente terminou isso na nossa aula passada, tá? Sujeito ativo e sujeito passivo, que compõem o chamado aspecto pessoal, foi discutido, ok? Hoje nós vamos estudar, para terminar esse tópico, os demais aspectos que envolvem o fato gerador. Então, além do aspecto pessoal, nós temos o aspecto material, temporal, espacial e quantitativo. Repetindo, falamos do aspecto pessoal, vamos falar hoje do aspecto material, do aspecto temporal, do aspecto espacial e do aspecto quantitativo. Todos eles muito importantes para a definição do fato gerador, para a identificação da obrigação tributária, pessoal. Então vamos lá. Aspecto material. Vamos lá. Aqui, o aspecto material é muito fácil. O aspecto material, na verdade, é o próprio fato gerador. É aquela situação fática, aquele ato, aquela que faz nascer a obrigação tributária. Que, quando praticado, faz nascer a obrigação tributária. Alguns autores costumam dizer que é o mais importante dos aspectos, porque ele é o próprio fato gerador. Então, qual é o fato gerador do IPVA? Ser proprietário de veículo automotor. Então, esse é o aspecto material, que é o próprio fato gerador, né? Lembrando que o fato gerador é aquela situação genérica, abstrata, descrita em lei que, quando concretizado, faz surgir obrigação. Aquela situação genérica, abstrata, que, quando concretizada, faz nascer obrigação. Então, ser proprietário, oferir renda, industrializar um produto, né? Então, sempre uma situação de fato, um acontecimento material, um fenômeno econômico, um ato ou um negócio jurídico, né? Uma prestação de serviço, ser proprietário. Esse é o próprio aspecto material. Normalmente, eles estão relacionados a signos de riqueza, né? Ser proprietário, oferir rendas, está relacionado principalmente em relação aos impostos, né? Que são os chamados tributos não vinculados. Normalmente, porque onde o Estado deve buscar riqueza? Onde existe riqueza. Então, normalmente os fatos que descrevem o fato gerador de um imposto, ele é caracterizado por se tratar de um signo de riqueza. Ser proprietário, oferir rendas, industrializar um produto, transmitir um bem, tá? São os fatos geradores que, na verdade, representam o próprio aspecto. Esse é o aspecto material, que é, na essência, o próprio fato gerador. Tudo bem? Então, falamos do aspecto pessoal, material, e agora nós vamos falar do chamado aspecto temporal. Temporal, aqui é o fator tempo, pessoal, que é também muito importante. Muito importante. Porque dependendo das circunstâncias, será aplicável essa ou aquela lei. Muito importante também por conta do princípio da anterioridade que nós já discutimos hoje, ou seja, criado um tributo hoje, só no exercício seguinte anterior eu posso cobrar. Ou seja, os fatos geradores anteriores não podem ser alcançados por essa lei. Então, o aspecto temporal, ele é muito importante para a determinação da ocorrência do fato gerador, né? Por quê? Por conta dos princípios universais, princípio da irretroatividade da lei, então a lei não pode retroagir para atingir fatos geradores anteriores. O princípio da anterioridade, que nós já falamos, das suas espécies, inclusive, ou seja, criado ou aumentado um tributo hoje só no exercício seguinte, além do que, e aqui eu chamo a atenção para os senhores, que é um assunto que os senhores vão
nós vamos ou o senhor discutirão com outro professor no próximo semestre, que são os institutos da decadência da prescrição, pessoal. Isso é muito importante. O senhor sabe que decadência de prescrição não é um assunto fácil, né? E dependendo do ramo do direito, esse assunto, embora com conceitos universais, ele tem um tratamento diferenciado. Não é diferente do direito tributário, pessoal. Então, sem querer me antecipar, mas só para ficar com um exemplo, né? A obrigação tributária ocorre com a ocorrência do fato gerador. Praticado o fato gerador, surge a obrigação tributária. Mas ainda, essa obrigação somente será exigível após um ato administrativo chamado lançamento, que é objeto de estudo um pouco mais à frente, que faz nascer o chamado crédito tributário. Então, o lançamento nada mais é do que o ato administrativo que dá exigibilidade à obrigação que nasceu com o fato gerador. Está meio confuso? Não se preocupe que isso vai encaixar na cabeça dos senhores. Seria legal se tivesse uma lousa para desenhar aqui, mas eu não tenho aqui em casa, tá, pessoal? Mas eu vou explicar. Então, praticado o fato gerador, surge a obrigação tributária. Essa obrigação tributária somente será exigível após o lançamento. Isso é muito importante, esses marcos do nascimento da obrigação tributária, do fato gerador, porque a partir da ocorrência do fato gerador, começa a contar o prazo decadencial para o lançamento. Ou seja, ocorreu o fato gerador hoje. Se em 5 anos não ocorrer o lançamento, que constitui o crédito tributário, ocorre a decadência. E só para concluir aqui, né? Após o lançamento, começa a ocorrer o prazo prescricional, que é o prazo para cobrança. Tá ok? Então, eu só estou fazendo esse retrospecto e até me adiantando um pouco na matéria, para que vocês possam compreender a importância do reconhecimento do aspecto temporal, que é o momento do surgimento da obrigação, tá? Porque são marcos importantes para a aferição de eventual decadência ou prescrição, né? Então, daí, ocorrido o fato gerador, né, o fato imponível, praticado aquele fato gerador, a gente precisa aliar ele a esse aspecto temporal. Como assim, professor? Não começa a partir da ocorrência do fato gerador? Mais ou menos, pessoal. Olha, vou dar um exemplo para os senhores aqui, da importância do aspecto temporal. O IPI. Qual que é o fato gerador do IPI? A gente pode falar com base no próprio nome, que é a industrialização. Mas a lei diz que o fato gerador do IPI é industrializar um produto. O que é industrializar um produto? Qualquer operação que lhe modifique a natureza, a finalidade ou aperfeiçoe para o consumo. Então, se eu pego umas madeiras e construo uma cadeira, estou aperfeiçoando aquelas madeiras numa cadeira. Isso é industrializar. Ok? A partir do momento que eu pego a madeira e transformo em cadeira, ocorreu o fato gerador? Muito bem, pessoal. Aí a gente tem que perscrutar a lei. Olha, aí, em relação ao IPI, a simples industrialização por si só não gera obrigação. Por quê? Porque a lei do IPI diz que para que se configure o fato gerador de IPI, é necessário a saída do produto do estabelecimento industrial. Prestar atenção? Então, se aquele produto foi industrializado, mas está no estoque na indústria, para fins do IPI, não ocorreu o fato gerador ainda. Esse fato gerador, a obrigação tributária, só vai nascer com a efetiva saída. Vejam aí a importância do aspecto temporal. Mas, das vezes, o aspecto temporal ele é implícito. Agora, a lei pode, como é o caso do IPI, né, estabelecer um outro prazo, um outro momento da ocorrência do fato gerador, que não aquele que está implícito no próprio ocorrência material do fato gerador. Vocês entenderam a importância, então, em relação ao aspecto temporal? E a gente não deve confundir também o aspecto temporal com o prazo do recolhimento, né? O aspecto temporal diz respeito ao nascimento da obrigação, que só será exigível com a constituição através do lançamento, fazendo nascer o crédito, né? Constituído o crédito tributário, surge a obrigação de pagar, né? E esse pagamento, o prazo dado pela lei, ele não faz parte do fato gerador.
Tanto que para a doutrina, né, inclusive, ele não precisa nem obedecer o princípio da estrita legalidade, pessoal. Na medida em que pode ser estabelecido por decreto até. Tá? Então, o fato de vencer 30 dias após a ocorrência do fato gerador, 30 dias após o lançamento, 60 dias, isso aí fica à disposição, pode ser previsto até em decretos, não há necessidade de lei para estabelecer o prazo de recolhimento de tributos, porque ele não faz parte do fato gerador. Tá? Sobre o prazo de recolhimento, pessoal, peço a atenção dos senhores para dar uma lida no artigo 160 do CTN, tá, pessoal? Porque se o dispositivo, ele, como norma geral, estabelece que não havendo estipulação específica, né, o prazo do recolhimento é de 30 dias após a notificação do lançamento, tá? É uma regra geral daí. Ok, pessoal? Tudo bem? Aspecto temporal, a importância dele. Muitas das vezes ele é implícito, mas em alguns casos a lei pode estabelecer um momento distinto daquele que se confunde com o próprio aspecto material, tá? Um outro aspecto importante é o chamado aspecto espacial, que eu escrevi aqui especial, não, é espacial. Espacial. Esse também é muito importante, pessoal. Aqui, principalmente às vezes, até para determinar quem é o sujeito ativo. Isso mesmo. Dependendo do lugar onde é praticado o fato gerador, né, poderá ser um ou outro. Então, conforme o lugar, poderá ou não ocorrer o fato impunível. Vou dar um exemplo aqui, que eu lembrei aqui agora, até que nem está no texto. Industrializar um produto em São Paulo faz nascer a obrigação tributária de pagar o IPI. Agora, você industrializar um produto, mesmo produto, na Zona Franca de Manaus, não nasce, porque é a Zona Franca, não incide os impostos lá. Um exemplo. Mas um exemplo melhor, bem interessante, olha, como eu disse, o aspecto espacial é importante até para a determinação do sujeito ativo, aquele que tem a competência para cobrar, né? De exigir o cumprimento da obrigação, sujeito ativo. O ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, né? Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. De quem é a competência? Competência do município. Agora imagine a seguinte situação, município localizado em Mogi, que presta serviços em Suzano. De quem é a competência? Do município de Mogi, para exigir essa obrigação tributária, do município de Mogi ou do município de Suzano, onde foi prestado o serviço. Tá? E aí, é muito importante que, assim como em relação ao ICMS, o ISS tem uma lei complementar federal que regulamenta, estabelecendo as normas gerais em relação ao ISS para todos os municípios. Se deixasse ao bel prazer a liberdade dos municípios legislarem sobre o ISS, você imagina que nessa situação podia surgir um conflito, né? O município de Suzano poderia falar, não, tem que pagar para mim. O Mogi falar, não, tem que pagar para mim. Ainda bem que tem a lei complementar. A lei complementar 116, que trata do ISS. Lei complementar 116 de 2003, estabelece como regra geral que o competente é o município onde está sediado o estabelecimento. Então seria Mogi. Porém, essa mesma lei complementar traz algumas exceções de alguns serviços. Só para citar um exemplo. Serviços de segurança privada. É um exemplo. Tem vários, é listado. Eu não estou discutindo aqui ISS, só para vocês terem uma noção da importância do aspecto espacial. Então, em regra, uma empresa de prestadora de serviço de Mogi que presta serviços em Suzano vai pagar ISS em Mogi. Porém, determinados serviços, como por exemplo prestação de serviço de segurança privada, é no local da prestação do serviço. Então, se essa empresa de Mogi, prestador de serviço de segurança, está em Mogi, prestou serviço de Suzano, quem vai arrecadar? Suzano. Olha a importância do aspecto espacial. Ok? Um outro exemplo também muito comum, né, do IPVA, né, a maioria dos estados, e aqui do IPVA tem um problema que não tem uma lei complementar estabelecendo regras gerais, de forma que os municípios legislam livremente,
E a maioria dos municípios, não, desculpa, estados, né, o IPVA, o Imposto de Competência Estadual, a maioria dos estados estabelece que a competência é do estado onde está licenciado o veículo, né? Daí porque vocês veem algumas empresas, principalmente essas de locação, que acabam tendo sua sede e licenciando seus veículos em outros estados, onde a alíquota do IPVA é mais barato. Então vejam como interfere muito o aspecto espacial também. Então não basta o conhecimento do fato gerador, eu preciso identificar o que é o aspecto material, ligar esse fato gerador a uma pessoa no tempo e no espaço, tá? E aqui também uma outra questãozinha, né? A questão de domicílio tributário, né? Eu peço que os senhores deem uma lida no artigo 127 do CCTN, que traz as regras relacionadas à fixação do domicílio tributário do contribuinte, tá, pessoal? Quais são, onde é considerado o domicílio fiscal. Isso é importante, né, para efeitos de competência, tá? E por fim, pessoal, para a gente finalizar aqui, o último aspecto que envolve o fato gerador é o que diz respeito ao aspecto quantitativo. Então, eu tenho lá o aspecto material, que é aquela previsão abstrata que, quando ocorrida, faz nascer obrigação, que ele se ligado a uma pessoa, ligando isso a uma pessoa que praticou o fato gerador, em determinado local, em determinado momento. Agora, quanto essa pessoa tem que pagar? Então, o aspecto quantitativo está, ou chamado também aspecto valorativo, né, está relacionado exatamente à determinação do quanto, chamado quanto debeatur, né, quantos valor a pagar, né? E esses aspectos são representados, a chamada base imponível, né, que o professor Geraldo Taliba falava, a base imponível é representada pela base de cálculo e pela alíquota. Base de cálculo. E o que é a base de cálculo? É a medida de grandeza do fato gerador. Exemplo, a base de cálculo do IPVA é o valor da tabela FIP lá, que publicada todo final do ano no Diário Oficial. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel. A base de cálculo do imposto de renda é a renda líquida ou bruta, dependendo do que a lei, estabelecendo as deduções permitidas, tal, e assim por diante. Isso é a base de cálculo. É aquela grandeza utilizada. E a alíquota? A alíquota nada mais é que um percentual aplicável sobre a base de cálculo, do qual se extrai o valor a ser pago, né? Que determina o valor do tributo. Lembrando que o detentor da competência tributária tem liberdade para fixar tanto a base de cálculo como os percentuais, né, as alíquotas. Observados, obviamente, né, os princípios constitucionais, como o princípio constitucional da capacidade contributiva, que nós já discutimos, o princípio constitucional da proibição do confisco, o princípio do não confisco, né? Então, alíquotas extremamente altas, alíquotas de 70%, 80%, representam quase que a desnaturalização da propriedade, né? Porque seriam inconstitucionais. Então, o aspecto quantitativo é muito importante e ele está inserido dentro do fato gerador, né? É muito interessante, né, a questão da fixação da base de cálculo, porque somente levando em conta os princípios constitucionais que tratam da majoração do tributo. Então, quando se fala em majoração do tributo, normalmente você imagina, não pode aumentar a alíquota, e se aumentar a alíquota só no exercício seguinte, tá? Mas também não é só aumentando a alíquota de um tributo que você aumenta o valor a pagar. Às vezes você pode aumentar o valor a pagar sem aumentar a alíquota. Como? Aumentando a base de cálculo. Então, imaginando, no imposto de renda, você elimina uma dedução que era permitida pela lei. Teoricamente, você não está aumentando o tributo, né? Mas ao eliminar, você está aumentando a base de cálculo, você está aumentando o tributo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, o aumento do tributo vem disfarçado e numa tentativa de burlar, né, os princípios constitucionais, tá? Tudo bem, pessoal?
Então, concluindo, pessoal, a gente pode resumir, né, o aspecto material, que seria, a gente pode até, eu fiz aqui para os senhores, né, um resuminho sobre o aspecto material, espacial, temporal, no texto que eu vou encaminhar, junto com o questionário, junto com as questões que os senhores deverão responder, com prazo, né? Lembrando que nós estamos terminando o nosso plano de ensino, né? Vocês podem acompanhar isso, vocês têm a cópia. Então, o aspecto material representa uma ação, uma situação prevista em lei que dá origem à obrigação tributária, né? É o próprio fato gerador, esse é o aspecto material, tá? O aspecto espacial, que diz respeito à pergunta onde, né? Diz respeito à área geográfica, onde ocorreu o fato gerador. E isso é muito importante para a gente identificar também quem é o sujeito ativo, quem que vai poder cobrar. O aspecto temporal diz respeito à pergunta quando, né? Porque em muitos casos que o aspecto temporal ele se confunde com a própria ocorrência do fato gerador, mas em alguns momentos, né, a própria legislação pode estabelecer um momento diferente, é o caso do IPI, né? Tem a industrialização, se o produto foi industrializado, mas não saiu do estabelecimento, para fins de ocorrência, de incidência do IPI, ainda não ocorreu o fato gerador, é o que está na lei. O aspecto pessoal, que nós falamos, que é a identificação do sujeito ativo e do sujeito passivo, né? Aquele que cobra, aquele que vai ter que pagar, que é a figura do contribuinte, do responsável. E o aspecto quantitativo, que diz respeito à fixação do quanto debeatur, né? A fixação da base de cálculo, bem como a fixação das alíquotas aplicáveis. Tá ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra esse tópico fato gerador, hipótese de incidência, a mesma coisa, né? Aquelas duas correntes, né? Os aspectos que envolvem. É de suma importância entender isso aqui. Eu acredito que é metade do direito tributário, se você entender isso daqui, souber aplicar isso aqui em relação às diversas espécies tributárias, fica muito fácil. Fica fácil, inclusive, a compreensão de outros institutos relativos à extinção do crédito tributário, à suspensão do crédito tributário, à exclusão do crédito tributário, relacionados à prescrição, decadência, pagamento, tá? Então, para a compreensão desses assuntos que serão objeto de aulas no próximo semestre, né, é essencial esse entendimento dos aspectos que envolvem o fato gerador. Então, lembrando o aspecto pessoal, aspecto material, temporal, espacial e quantitativo. Ok, pessoal? Então, é o que tinha para falar sobre esse assunto, né? Espero que os senhores, eu já disse isso e repito, aproveitem, né, aqueles que têm tempo de pesquisarem também sobre o assunto, doutrina, a internet é muito rica, muito fácil de achar artigos sobre o assunto, né, exercícios sobre esse assunto. Estou encaminhando até o final dessa semana, mais tardar começo da semana que vem, essas atividades para os senhores, para que os senhores junto com a videoaula, tem o texto, né, e os exercícios. E futuramente vamos marcar uma aula para corrigir esses exercícios, né, para fazer esse feedback. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.